Ponto Poder Contexto, com Wagner Mendes. Olá, sejam muito bem-vindos ao Ponto Poder Contexto, aqui na Verdinha FM 92.5 e nas plataformas de áudio. Eu sou Wagner Mendes, editor e colunista do Ponto Poder, e hoje nós vamos falar sobre a mega operação no Rio de Janeiro nesta semana e os impactos disso para o Ceará. A gente fala também do futuro do PDT após a reestruturação ao lado do PT, já pensando nas eleições do ano que vem. E para começar, no primeiro bloco aqui do nosso programa, vamos receber o Arthur Pires, que é professor da UES e pesquisador do Laboratório de Estudos da Violência da Universidade Federal do Ceará, para a gente falar um pouco dessa discussão do episódio do Rio de Janeiro e das repercussões aqui, inclusive, para o Ceará. Professor, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo ao Ponto Poder Contexto. Eu que agradeço o convite. Arthur, vamos começar aqui conversando sobre esse episódio aí nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro. Eu queria saber, esse assunto já repercutiu e vem repercutindo ao longo dessa semana. Você, como um pesquisador, né, da área, como é que você avalia, né, qual a leitura que você faz dessa operação que tem repercutido aí, inclusive de forma internacionalmente, né? A gente avalia a operação a despeito das falas do governador Cláudio Castro, que falou que foi um grande sucesso. A gente que pesquisa violência, a gente analisa como um grande fracasso, um fracasso retumbante. Você fazer uma operação para cumprir 100 mandados de prisão e essa operação resultar na morte, no assassinato de mais de 120 pessoas, obviamente estamos falando aí de um grande fracasso. Não se faz. Na verdade, a segurança pública não se resolve a partir dessa pirotecnia, dessa ideia de enfrentamento, né, de invasão, de ocupação de morros e favelas. Essa ideia está bem já superada nas pesquisas de sociologia da violência, de antropologia do crime, né? Esse tipo de operação não muda absolutamente nada da configuração da criminalidade violenta nas cidades brasileiras, no caso específico, no Rio de Janeiro. Então, essa mega operação, como foi chamada pelo governo do estado, ela não vai modificar a ocupação territorial e o poder de domínio territorial do Comando Vermelho naqueles complexos. Então, a gente vê como uma operação que joga para a plateia, que joga para o eleitorado, mas que do ponto de vista técnico, científico, ela é ineficiente. Professor, a gente vem acompanhando isso, né, tudo isso, toda essa repercussão, porque, na verdade, isso também tem a questão de você pegar ali na questão de quem financia, né, essas facções aí, e pelo visto não tem sido visto um trabalho nesse sentido por parte do governo do estado, não é isso? Isso, você tocou num ponto muito importante, Wagner, porque a gente precisa entender que as facções, quando pensamos em facções, não devemos mais pensar tão somente nas periferias, não é? Nesses trabalhadores, traficantes, varejistas das comunidades periféricas. As facções e outros grupos armados não estatais, como as milícias, esses grupos já chegaram, né, já transbordaram há muito tempo as periferias. Eles já têm braços muito bem estruturados dentro do Estado e dentro dos grandes agentes econômicos, né? Então, quando a gente pensa no combate ao crime organizado, e aí entendendo crime organizado como toda essa rede que tem atores das periferias, atores estatais e grandes atores econômicos, o crime organizado é isso. Quando a gente pensa crime organizado, a gente geralmente pensa só nas periferias, né? Lá nos assaltantes e nos traficantes varejistas. Mas é importante que pensemos
e pensemos a resolução desse fenômeno por meio de investigar as relações que as facções conseguiram já estabelecer com agentes estatais e grandes agentes econômicos. E dentre esses agentes estatais, nós temos agentes de pequeno escalão, como os policiais, com quem eles estabelecem ali conluios dentro das periferias, né? Mas também com grandes agentes estatais do alto escalão do Estado, políticos, juízes, desembargadores, promotores do Ministério Público, policiais federais de alta patente. Então, é importante, coronéis, majores, capitães da polícia. Então, é importante a gente pensar esse tipo de vínculo que o Estado e muitos agentes do Estado estão estabelecendo com essas facções para que elas possam se desenvolver. Não fossem estes vínculos, as facções não conseguiriam ter se expandido tanto nas últimas décadas no Brasil. E tem outro ponto, né, Arthur? Quando um gestor público, um governador do estado, chega e diz que foi um sucesso, uma operação que deixou 121 pessoas mortas, né? Parece que a solução é a matança, né? E não a administração responsável e com planejamento e um projeto de Estado, de fato, para evitar que chegue a esse ponto de que matar seria a solução para resolver essa questão da violência, né? Exatamente. A gente precisa pensar a segurança pública a partir de outros vieses, né? Eu penso que a gente poderia pensar em curto prazo, em curtíssimo prazo e também em médio e longo prazo. Pensando em curtíssimo prazo, o que poderíamos fazer, né, enquanto sociedade civil e, sobretudo, o Estado poderia fazer para intervir nesse fenômeno, né, da expansão desses grupos armados não estatais? Em curtíssimo prazo, precisamos de um trabalho de cooperação e coordenação entre as polícias estaduais, a Polícia Federal, os Ministérios Públicos Estaduais, o Ministério Público Federal, a Receita Federal e outros órgãos. Precisam estar bem conectados para compartilharem informações, métodos, tecnologias, instrumentos. Isso precisa ser feito para ontem, em curtíssimo prazo. A gente está muito atrasado nessa concatenação, nessa cooperação entre esses diversos órgãos do Estado. Porque estamos falando de um fenômeno, Wagner, nacional, interestadual. Se estamos falando de um fenômeno nacional, e no caso das principais facções brasileiras, PCC e Comando Vermelho, internacional, né? Porque esses grupos já têm membros e operações em outros países. Se estamos falando disso, precisamos envolver órgãos do Estado nos níveis municipal, estadual e federal. Isso a curtíssimo prazo. A PEC da segurança pública encaminhada pelo Executivo para o Congresso Nacional é um bom passo nessa trilha. Uma outra medida que poderíamos ter a curtíssimo prazo é, como eu estava falando anteriormente, uma investigação séria, contundente, profunda nas redes de corrupção e ilegalidade dentro do Estado e no sistema financeiro, no mercado financeiro. Porque, volto a dizer, para que as facções pudessem ter se expandido a tal nível nas últimas décadas, foi preciso uma ligação, uma conexão com agentes estatais e agentes econômicos. É preciso que o Estado investigue com profundidade estas ligações. Isso para ontem, em curto prazo. Porque essas ligações, essas conexões que as facções estabeleceram com o Estado e com
o sistema financeiro, elas são responsáveis muito pela expansão destes grupos armados. Pois bem, essas duas atitudes em curtíssimo prazo e em médio e longo prazo, nós poderíamos pensar a segurança pública vinculada às áreas sociais. Então, assim, a segurança pública hoje em dia, ela é pensada muito a partir dessa abordagem do enfrentamento, né? Tanto é a estética publicitária, quando a gente percebe a estética publicitária da segurança pública, as peças publicitárias, quando a gente vê nos outdoors, na televisão, são sempre policiais empunhando fuzis, com a cara fechada, é sempre essa estética do enfrentamento, da virilidade, de uma masculinidade exacerbada. Então, como se tem pensado em segurança pública nas últimas décadas no Brasil? Por contratação de mais policiais, mais armamentos, mais viaturas, levantamento de prédios, sejam estes prédios delegacias, ou como agora é mais modernamente falando, centros integrados de segurança, né? A segurança pública tem sido pensada assim. Mas se a gente quer mudar essa realidade em médio e longo prazo, a gente precisa pensar a segurança pública completamente vinculada à saúde, ao lazer, à moradia, à educação, à arte, à cultura. Então, pensar a segurança pública é, por exemplo, pensar em construir escolas em tempo integral na periferia. É pensar em em construir bibliotecas comunitárias em toda a periferia das cidades. É construir centros culturais em que os jovens e as crianças e os adultos tenham acesso a teatro, a cinema, a dança, a música, a leituras. Pensar a segurança pública é pensar que os postos de saúde possam funcionar 24 horas por dia para a pessoa chegar lá e ser atendida, que as pessoas não morram nas filas dos hospitais. É pensar, por exemplo, que as pessoas vivam em casas, em moradias dignas, que na frente de suas casas não passem esgotos, não suba o cheiro de podridão, né? Isso tudo é pensar também em segurança pública. Por quê? Porque a facção, mais do que a questão econômica, ela desperta uma questão simbólica dessas crianças e adolescentes que estão e jovens adultos que estão aderindo às práticas faccionais, né? Tem uma questão simbólica envolvida. E a gente só consegue disputar esse simbolismo, essa questão do reconhecimento simbólico, se a gente der condições em médio e longo prazo para que essa criança, para que esse adolescente, para que esse jovem adulto veja oportunidades de futuro nas artes, no esporte, na educação, na leitura. Ou seja, a gente precisa disputar simbolicamente com as facções a adesão desses jovens, dessas crianças, desses adultos. A gente vai ouvir, a gente falou aqui do governador Cláudio Castro, a gente vai ouvir uma fala dele que ele publicou nas redes sociais logo depois da operação. A gente volta já já com o Arthur. Fala pessoal, são 9 da noite, ainda aqui no Palácio Guanabara. Hoje foi um dia muito exaustivo, um dia que as nossas polícias começaram a fazer todo o balanço da questão da operação. Conversei com governadores de manhã, amanhã vamos receber uma comissão de governadores aqui, sobretudo governadores que entendem a pauta da segurança, que entendem que esse problema é um problema do Brasil e que o Rio de Janeiro é o epicentro desse problema hoje. Então amanhã eu vou estar recebendo esse grupo de governadores aqui e também às 11 da manhã, recebendo a Comissão de Segurança Pública da Câmara Federal. Vamos mostrar para eles como foi feito o planejamento, como os nossos policiais se prepararam para essa operação tão difícil que foi, e para que a gente possa mostrar para a sociedade o lado do bem, o lado que está lutando pela segurança pública, e reiterar aqui, esse trabalho só começou. Recebi também o ministro da Justiça e Segurança Pública, onde conversamos a necessidade da integração. E eu queria falar para vocês aqui, o Rio de Janeiro tem capacidade sim de vencer batalhas, mas essa guerra só será vencida com todos juntos.
E por isso é fundamental a participação da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, é fundamental o trabalho de fronteiras que a gente precisa fazer para combater a entrada de armas. Só nessa operação, quase 100 fuzis. Lembrando que ano passado, depois do Rio de Janeiro, quem mais apreendeu fuzil foi a Bahia e foram 78 no ano inteiro. Ou seja, mais só nessa operação que na Bahia o ano passado inteiro. Isso mostra assim o sucesso da nossa operação, isso mostra assim a coragem e a determinação de nossos policiais, e o governo do Rio de Janeiro vai continuar ao lado da segurança, continuar ao lado da polícia, continuar ao lado das famílias. E a gente reitera aqui, amanhã a gente volta cedo aqui para atender os deputados federais, depois para atender os governadores e, com certeza, todo aquele que quer colaborar com a segurança pública, que quer somar, venha. Quem não quer somar, some. E essa é a nossa lógica a partir de agora. Boa noite, gente. Um abraço. A fala do governador Cláudio Castro, que tem aí defendido, tem que se reuniu, inclusive, com alguns governadores da direita na última semana, tentando fazer um acordo aí de cooperação entre os estados. Mas, professor Arthur, como é que você avalia aí essa questão como é que essas facções elas se alimentam e ganham essa força aí nas grandes metrópoles, né, de domínio aí de regiões, né, inclusive interferindo nesse processo nas compras diárias, né? Tem comunidade no Rio de Janeiro que compra o gás ali, que acaba sendo superfaturado, porque tem o valor que tem que pagar ali a facção, né? Então, essa é uma questão muito complexa. Sim, as facções, elas se expandiram nas últimas décadas e elas diversificaram as formas de obter recursos, né, econômicos. Então, se antes as facções amealhavam recursos, sobretudo pelos assaltos, roubos e os tráficos de armas e de drogas, agora elas também conseguem financiamento por meio de práticas extorsionárias de pequenos comerciantes, grandes comerciantes nos seus territórios, e, inclusive, até mesmo de moradias do território, nem que não sejam comerciantes, né? Essa prática está acontecendo, e também por meio de, como você bem pontuou, né? Essa ideia da monopolização de serviços. Então, a comunidade, o território que está subjugado ao domínio desses grupos, tem que comprar água, gás, internet, instalações de TV a cabo clandestinas e outros serviços exclusivamente das facções, serviços esses exclusivamente fornecidos pelas facções. Então, essas outras formas de obter recursos transformaram estes grupos em grupos que exercem um controle muito maior sobre a sociabilidade, sobre a dinâmica social na vida das pessoas que vivem sob sua subjugação. Como que elas... Esse é um modelo de como elas se alimentam financeiramente, né? Mas a gente precisa pensar também como que essa arma está chegando na periferia. Não é? Como que essa droga está chegando nas favelas? Volto a dizer, existe uma grande rede concatenada para que isso ocorra. E essa rede envolve não apenas atores das periferias, envolve agentes estatais e agentes econômicos. Para que um fuzil chegue numa favela do Rio de Janeiro ou numa favela do Ceará, ele passou por uma rede com muitas mãos que tocaram nesse fuzil, direta ou indiretamente, material ou simbolicamente, para que esse fuzil chegasse a uma comunidade. Então, estamos falando de um fenômeno gravíssimo do século XXI no Brasil e que envolve não apenas agentes das periferias, mas que ele é mais grave e mais difícil de enfrentar porque ele já conseguiu se expandir
para o Estado e para o setor financeiro. Perfeito. Estamos conversando com Arthur Pires, professor da UES e pesquisador do Laboratório de Estudos da Violência da UFC. A gente vai fazer aqui um rápido intervalo. Na volta, seguimos conversando com o Arthur sobre esse cenário de violência no país. Até já. Olá, eu sou Jéssica Welma e venho te fazer um convite para acompanhar a live do Ponto Poder todas as quintas-feiras no YouTube do Diário do Nordeste. Você que gosta de discutir política, está sempre bem antenado, saiba que a gente tem muita discussão para te oferecer. Sua companhia lá vai ser muito bem-vinda, a gente te espera. Você está ouvindo Ponto Poder Contexto com Wagner Mendes. Estamos de volta com o Ponto Poder Contexto. Continuamos conversando com Arthur Pires, professor da UES e pesquisador do Laboratório de Estudos da Violência da UFC. Arthur, acho importante, né, a gente falar sobre de que maneira uma operação como essas que a gente viu no Rio de Janeiro, ela pode impactar, né, do ponto de vista da atuação dessas facções aqui no Ceará, né? A gente vem acompanhando as facções também avançando, né, no Ceará, inclusive no interior do estado. Há de fato, a gente pode sentir algum impacto mais prático nesse sentido, ou não tem uma ligação tão forte com o Ceará, o que aconteceu no Rio de Janeiro. As pessoas têm muitas dúvidas, né, sobre a questão das ligações das facções entre os estados. Eu acho que isso é um ponto importante para a gente tentar explicar um pouco sobre isso, né, se a gente pode sentir algum impacto aqui na rotina das pessoas ou não. Sim. A questão é interessante, porque estamos falando de um fenômeno interestadual, né? E sabemos que o Comando Vermelho já ocupa a maior parte dos territórios periféricos aqui no Ceará, seja na capital, seja no interior do estado. Então, sim, pode ser que haja movimentações nos próximos dias ou semanas a partir desta operação realizada lá no Rio de Janeiro, porque alguns líderes de territórios aqui de Fortaleza foram assassinados nesta operação e outro foi preso, foi capturado. Então a gente precisa ver os desdobramentos desses assassinatos de lideranças e dessa prisão de liderança aqui do Ceará, que estavam vivendo lá no Complexo da Alemão e no Complexo da Penha, e ver como isso vai se desdobrar aqui no Ceará. O fato o Comando Vermelho hoje é praticamente hegemônico aqui no Ceará. Ainda tem, obviamente, uma resistência de outras facções, como o PCP, né, nas periferias, e o PCC, sobretudo. A gente precisa pensar a atuação do PCC aqui no estado. O PCC nunca teve muito interesse em ocupar ostensivamente as periferias, como faz o Comando Vermelho, né? Para o PCC sempre foi mais importante ter controle sobre as rotas, né, de armas e drogas que passam aqui pelo Ceará e conseguir exportar, né, essas drogas e armas pelos portos e pelo aeroporto aqui do estado. Então, eu penso que precisamos aguardar alguns dias, umas semanas, para saber se essa mega operação no Rio de Janeiro, que matou alguns líderes de territórios em Fortaleza e prendeu outro, vai ter uma repercussão que afete a sociabilidade das pessoas que vivem, na verdade, nestes territórios. Professor, a gente está acompanhando, né, inclusive o noticiário dessa cada vez mais forte essa presença aí das facções na rotina dos cearenses, inclusive a gente está gravando aqui na sexta-feira, né? O governador Elmano de Freitas anunciou aí 7 mortes que seriam de integrantes aí do Comando Vermelho em um combate aí com a polícia lá no município de Canindé.
E aí, alimentando aí esse discurso de contra o crime, mas a realidade é que isso, a população sente isso na pele, na rotina do dia a dia, né? E acaba, às vezes, perdendo até a esperança, né, Arthur, do assunto ser resolvido aí de forma célere. E até por conta também de falta de projetos, né? A gente vê poucos projetos aí no sentido do combate, né, mais estruturado da segurança pública. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse cenário, né, do Ceará, da presença dessas facções e do comando aí de alguns territórios aí no Ceará. Sim, a gente passa, né, o estado do Ceará passa hoje por uma situação dramática, de fato, né, se pensarmos que essa configuração das facções, né, ocupando ostensivamente as periferias cearenses, inicia-se em 2015, nós temos uma década deste novo cenário da criminalidade violenta no estado, e o que a gente percebe é que nessa década as políticas públicas de segurança não conseguiram conter de maneira alguma o avanço desses grupos armados nas periferias de todo o Ceará. Estamos falando de uma ocupação ostensiva, inclusive em pequenas cidades do estado. Estamos falando de uma ocupação em sertões distantes, distritos de pequenas cidades do interior do Ceará. Então, assim, o momento, na verdade, é de franca expansão da atuação destes grupos no estado, a despeito de toda o discurso público dos governantes, né, de enfrentamento, de que estamos combatendo o crime organizado. A despeito de tudo isso, a configuração real que temos é um avanço contundente destes grupos armados por todo o Ceará. Professor Arthur, assim, a gente tem falado aí, nos últimos anos, algumas ações ali, o governo teve o Ronda do Quarteirão na época do Cid, né? Teve aquele projeto, mas mais na frente tem aí uma implementação, aí, um esforço do governo de fazer aí as escolas de tempo integral, de universalizar as escolas de tempo integral. Como é que você tem visto aí a ação do Estado, assim, no sentido de, você acredita que tem sido feito algum trabalho nesse sentido ou não, ou está faltando muita coisa ainda? Como é que você avalia esse ponto, né? Eu volto a dizer que acho muito insuficiente o trabalho que a segurança pública tem feito, porque ela ainda está sendo pensada a partir desses 4 eixos, né? Apenas contratar mais policiais, comprar mais armamentos, comprar mais viaturas e outros equipamentos e levantar prédios. Esses eixos são válidos para pensar a segurança pública, obviamente, mas eles são insuficientes para lidar com um fenômeno tão móvel e tão dinâmico quanto é este fenômeno da atuação, da ação destes grupos armados não estatais. Então, penso que poderíamos avançar aqui no estado do Ceará no que já falei, né? Precisaríamos de uma cooperação da Polícia Estadual do Ceará com outras polícias estaduais, com a Polícia Federal, com o Ministério Público Federal, com a Receita Federal para rastrear o dinheiro, né? Precisaríamos também que o governador investigue, coloque sua equipe responsável para investigar as ligações que ocorrem entre agentes do Estado, grandes agentes econômicos, com as facções aqui no Ceará, né? Essas duas medidas, essas duas políticas que deveriam ser adotadas, elas são para fazer resultado em curto prazo, e elas conseguiriam ter um resultado em curto prazo se fossem adotadas imediatamente.
E em longo prazo, como já mencionei, você precisa pensar a segurança pública vinculada, não como algo você faz aqui uma vez, algo sazonal, né? Você faz aqui uma vez e depois não faz mais. Você precisa, na verdade, pensar a política pública sempre diretamente vinculada com as áreas sociais. Porque política pública de segurança, quero dizer, política pública de segurança pensada em longo prazo, em médio e longo prazo, ela deve estar atrelada com saúde, com lazer, com moradia, com educação, com arte e cultura. Neste sentido, conseguiríamos transformar a realidade aqui no Ceará, né? Mas a gente percebe que o que o Ceará tem feito ultimamente, o próprio governador, com esse discurso de hoje, né, desta sexta-feira, após uma ação policial que matou 7 pessoas, né, possivelmente envolvidas com o Comando Vermelho, e o governador louvando essa ação, a gente vê que o caminho continua sendo esse da virilidade, da demonstração de masculinidade, de violência, né? E o caminho não é esse. Para realmente mudar a segurança pública, a questão é investimento em inteligência e investigação dessas redes estatais e econômicas que estão vinculadas com as facções. Porque o que se vê, né, professor, assim, se você for olhar as redes sociais hoje, depois desses episódios, né, no Rio de Janeiro e aqui também no Ceará, você vê a classe política toda se movimentando, né, ou parabenizando o governador, e aí a oposição também se manifestando sobre isso, sobre esse episódio, que tem que matar mesmo, né, esse discurso muito bravata e muito discurso fácil, que a segurança pública é uma questão complexa, que não se resolve com discurso fácil, com bravata. Infelizmente é o que a gente tem visto, né, professor, nos últimos tempos, aí um assunto tão complexo e um discurso ali de que se resolve fácil, o que não vai acontecer, o que não se pode acontecer num cenário desses, né? Isso, aquela velha máxima, Wagner, do bandido bom é bandido morto, né? Ela é uma máxima que, infelizmente, ela se disseminou pela sociedade brasileira, e hoje em dia a gente vê uma boa parte da sociedade brasileira apoiando esse tipo de argumentação, não é? Então, por exemplo, a gente vê uma boa parte da sociedade brasileira endossando a mega operação do Rio de Janeiro com mais de 120 mortes. A gente vê uma boa parte da sociedade cearense endossando a ação hoje da polícia militar que matou 7 pessoas em Canindé. E os próprios governantes de esquerda e de direita, eles estão entendendo que boa parte da opinião pública, da sociedade, apoia essa ideia e eles estão embarcando nessa, né? Então, se antes, por exemplo, víamos um discurso na esquerda, né, na ideologia de esquerda política, contrário a esse tipo de argumento, hoje em dia a gente não pode falar a mesma coisa, porque o governador Eumano de Freitas é do Partido dos Trabalhadores, um partido que historicamente esteve aí nesse espectro ideológico de esquerda no Brasil. E o que a gente vê no discurso público do governador, na verdade, é um endosso a essa ideia de que bandido bom é bandido morto. E isso, como você bem pontuou, Wagner, é um discurso muito superficial, muito raso, que não resolve de maneira alguma o problema da violência no Brasil. O Brasil é um Estado democrático de direito, e dentro das nossas leis não existe a execução sumária de quem quer que esteja essa pessoa empunhando um fuzil ou uma arma, né? Os policiais, em teoria, são treinados para atirar em partes não letais dos corpos, como pernas, pés, para que possam prender essas pessoas, levar no hospital e realizar a prisão. Mas o que a gente percebe nessas operações são muitas pessoas atingidas na cabeça,
no peito, nas costas. Então, parece que estamos caminhando para uma ideia de execução mesmo, né? De enfrentamento em que estamos numa lógica de guerra, de que essas pessoas são inimigos mortais e precisam ser exterminados, assassinados. Então, esse tipo de pensamento que graçou na sociedade brasileira, né, que se espalhou de forma definitiva na sociedade brasileira nas últimas décadas, ele não contribui em absolutamente nada para que avancemos numa resolução desse fenômeno tão complexo que é o fenômeno da criminalidade violenta no Brasil contemporâneo. De fato é um assunto que mexeu, né, essa semana no país, e a gente está acompanhando também os desdobramentos aqui no Ceará. A gente está chegando aqui ao fim do nosso segundo bloco. A gente conversou com Arthur Pires, o professor da UES, pesquisador do Laboratório de Estudos da Violência da UFC. Professor, muitíssimo obrigado pela disponibilidade, pelas contribuições aqui ao nosso ouvinte da Verdinha. Eu agradeço, Wagner, pelo convite e estamos aí à disposição para novos debates. Um abraço. Um abraço, Arthur, até a próxima. A gente aqui vai para um rápido intervalo. Na volta a gente recebe o repórter Igor Cavalcante. A gente fala sobre os rumos do PDT no Ceará. Até já. Olá, eu sou Jéssica Welma e venho te fazer um convite para acompanhar a live do Ponto Poder todas as quintas-feiras no YouTube do Diário do Nordeste. Você que gosta de discutir política, está sempre bem antenado, saiba que a gente tem muita discussão para te oferecer. Sua companhia lá vai ser muito bem-vinda, a gente te espera. Você está ouvindo Ponto Poder Contexto com Wagner Mendes. Estamos de volta com o Ponto Poder Contexto. Vamos receber nos nossos estúdios o repórter do Ponto Poder, Igor Cavalcante. Olá, Igor, seja bem-vindo. Olá, Wagner, todo mundo que nos acompanha. É um prazer estar aqui novamente. Como eu prometi, a gente vai falar do PDT, né? É o partido ali que vem se redesenhando ali desde o desembarque aí do Cid, do seu grupo, do partido. O partido se realocou ali na base do governador, né, Igor? O Igor fez uma reportagem nessa semana lá no Diário do Nordeste falando um pouco sobre esse assunto. Mas aí tem alguns movimentos, né, Igor, de quem deve ficar no partido, quem deve sair. Como é que está essa questão? Exatamente. Nesse momento, o partido tenta consolidar ali uma retomada, né? Porque, como a gente sabe, foram 3 anos aí de muitas crises, né? Debandada, saída de prefeito, de deputado, enfim. E agora a gente tem, digamos assim, a saída desses 2 polos, né? O Cid já tinha saído ainda no ano passado, né? Para as eleições, e agora o grupo do Ciro, o Roberto Cláudio tinha saído também recentemente, então tem essa saída do outro polo, digamos assim. E aí o que a gente tem nesse momento, Wagner, é uma tentativa do partido de quase estancar ali um pouco a sangria, porque ainda tem alguns deputados, né, tanto de um lado quanto de outro, e aí, mas são deputados que estão ali no meio termo, né? Então a cúpula nacional tenta segurar pelo menos os deputados federais. Os deputados estaduais, de fato, esses aí são muito mais ligados ali ao grupo do Ciro e já a saída deles já é dada como certa e quando chegar a janela partidária. E aí eu tô falando de Cláudio Pinho, Queiroz Filho, Lucinildo, enfim, esse grupo de parlamentares, né, o Antônio Henrique também, que devem realmente deixar aí o partido. Mas a nível federal a gente tem alguns nomes, inclusive que confirmam, né, que vão continuar, e outros que estão ali na incerteza. Quem continua no partido, com certeza, é o André Figueiredo, ele que é presidente atual do PDT Ceará e neste sábado, né, é reconduzido a essa função em uma convenção do partido, né? Quem também permanece é o Mauro Filho, ele que é bem próximo aí da família Ferreira Gomes, mas sempre estava ali tentando mediar a situação, tentar contornar ali a situação, e aí ele continua no PDT como vice-presidente do PDT Ceará. E aí a gente tem outro grupo de deputados que estão ali, tá pendente, né, a situação deles. O Edilvan Alencar, ele está licenciado, mas ele é deputado federal do PDT, ele está como secretário da Educação aqui de Fortaleza. E o Edilvan, eu conversei com ele, ele disse que só vai definir
o futuro dele no próximo ano. Vai conversar aí com as lideranças políticas, o Camilo, Elmano, Isolda, Cid, e definir aí o que é que ele vai fazer da vida dele, né? Se vai para outro partido, se vai ficar no PDT, enfim. Eu conversei também com o Eduardo Bismarck, ele também é deputado federal do PDT, mas está licenciado para ser secretário no estado do Ceará. Ele disse que a saída dele já é confirmada, ele vai sair do partido, não informou ainda qual vai ser o destino, mas que ele vai sair do PDT já é martelo batido aí. E outros 2 nomes eu tentei falar, mas eles não retornaram, que é o Roberto Monteiro e o Leônidas Cristino. Esses ainda tá na incerteza se sai, se fica, enfim, a situação deles. Mas de fato o PDT, a preço de hoje, assim, ele diminuiu muito o tamanho, né? A gente teve um partido aí que já foi o maior partido do estado do Ceará, em número de prefeituras, deputados, enfim, e agora a gente tem essa ameaça, nem ameaça, né? Certeza aí de que alguns desses nomes vão sair e que a quantidade de prefeitos também despencou assim vertiginosamente. Aí tem cerca de 5 prefeitos atualmente, então é um partido bem menor do que já foi em outros tempos. Você está falando aí do André Figueiredo, né, Igor, à frente do PDT. Eu tentei lembrar aqui há quanto tempo ele está à frente do partido e realmente não consegui, mas certamente são algumas décadas. O único partido dele é o PDT. Ele, quando o partido foi criado ali, ele já entrou direto. Então ele é da uma geração ali que entra após o auge ali do Brizola e tal, né? Então acho que desde a redemocratização, deve ter aí muitas décadas. Assim, não falando só do PDT, mas em outros casos também. Tem o MDB, tem o PSD, entre outros, que é o mesmo presidente eternamente, né? Parece que, assim, às vezes a impressão que se tem é que é o dono do partido, né? O partido, ele é uma instância ali que... no seu cerne é uma instância democrática, né, que elege aí os seus dirigentes, inclusive em definições de candidaturas, né, chapa, questões majoritárias. Então alguns partidos ainda têm essa pendência, né, nas questões de reconduções, são reconduções ilimitadas do mesmo presidente por ad eterno à frente do partido. Agora, Igor, como é que estão essas perspectivas do partido aí para 2026, né? O partido, ele vinha ali junto com o Ciro, né? Na medida em que houve esse rompimento e a perda da eleição e do Sarto em Fortaleza, o partido tem se reposicionado ali na base do governador Elmano de Freitas, então já tem esse movimento aí para 2026, o partido se restabelecendo como um braço ali também do governador Elmano, né? Exato. Na conversa que eu tive com o André Figueiredo, ele disse que as prioridades no momento, ao longo desta última semana, foi justamente tentar montar essa base aí de deputados para que não haja uma saída também em massa, e a outra prioridade que ele me apontou foi de confirmar essa aliança com o governo do estado, com o governo do PT, tanto a nível estadual quanto a nível federal, que aí o PDT já integra a base do governo Lula, né? Mas assim, de fato, a ideia é realmente embarcar aí na aliança com o PT, até para o partido aí conseguir se reerguer, né? Porque depois de toda essa situação, o partido ainda fosse oposição, era um risco bem considerável aí para o futuro do partido, né? Então, as prioridades do PDT atualmente são essas. Igor, e qual é o tamanho do PDT hoje na base do governador Elmano, né? Como é que está essa... Geralmente quando os partidos chegam, né, querem logo cargos, ocupar espaços, né? Como é que está essa questão do PDT na base do governador Elmano, né? Em termos de nomes, né, de bancada, assim, a gente tem esses nomes que estão no PDT, que eu tinha falado, né, de deputados e tal. São nomes que a gente tem 2 desses nomes de deputados que estão licenciados justamente porque estão na base ali, como a capital, o governo do estado e o governo federal são do mesmo partido, então há aí uma integração, né? A nível federal a gente já sabe, né, o próprio Lupe era
ministro e acabou saindo em meio a esse escândalo aí do INSS, mas o partido continua aí tendo essa interlocução, estando na base do governo Lula, tendo essa influência sobre ministérios. No governo do estado a gente tem esses nomes também, na secretaria, o próprio Eduardo Bismarck aí, e na Prefeitura de Fortaleza, na capital, a gente também tem essa parceria, essa aliança, inclusive com o Idilvan. O que de fato acontece é que com a saída dessa última onda aí que saiu do PDT, no caso o grupo mais cirista, de fato o partido vai com os dois pés na base, assim, não tem mais aquela coisa que a gente ficou acostumado nos últimos anos, que era um grupo querendo ser base, outro grupo querendo ser oposição. Agora, de fato, a direção partidária é de ser base do governo em todas as instâncias aí, e quem está incomodado, quem não está se sentindo representado, o caminho é realmente sair, né, a porta mesmo, porque mesmo como eu tinha falado, os deputados estaduais aí mais ciristas, né, o Antônio Henrique, Queiroz, enfim, companhia, eles já disseram que vão deixar o partido, devem se dividir aí entre PL e União Brasil. E aqui em Fortaleza mesmo, o vereador que não integra a base do Elmano, que é o PPCEL, ele não só quer sair, como ele tem pedido de forma recorrente para ser expulso do partido, como forma de continuar com o mandato, mas mudar de partido, né? Então, assim, quem está incomodado, quem não está se sentindo representado, deve sair aí do PDT nos próximos meses ou nos próximos anos, né? No caso de vereador, caso o PPCEL espere até a próxima janela partidária. Desde essa grande crise aí do PDT, né, Igor, em 2022 ainda, que a gente vem tratando sobre isso, parece que o partido está entrando no rumo, de fato, agora, né, mas com mais organização, tranquilidade, um objetivo em comum, né, que é a base, mas de fato esse ciclo só vai se encerrar com a janela partidária, quando de fato os deputados que tiverem que sair deixem de fato o partido, para o partido de fato se estruturar com maior unidade, né, pensando no planejamento interno mesmo, né? Aqui na política cearense a gente tem muito essa característica de ter uma figura política, uma liderança política que ele se sobrepõe até ao partido, né? Então a gente tem aí, sei lá, o Cid Gomes, ele trouxe muito isso, né? Ele estava no partido e ele leva todo mundo para aquele partido ou para partidos que estão ali em órbita, né, desse partido central. No caso do PDT, ele foi de certa forma quase vítima disso, assim, porque o partido tinha um tamanho, assim, não era minúsculo, não era insignificante, tinha uma força aqui no estado do Ceará, mas também não era um grande partido. E aí quando chega esse grupo dos Ferreira Gomes, eles transformam o partido, assim, vira de fato o maior partido aqui do estado do Ceará. Em número de prefeituras, de deputados, estava no governo, estava em prefeitura, enfim. E aí, à medida que eu digo vítima, assim, porque o que acontece? Quando uma força política dessa sai, ele leva todo mundo, assim, o partido ele existe ali muito forte, mas de uma forma quase artificial, assim, porque à medida que uma liderança política dessa, como o Cid saiu, e aí saíram junto com ele 40 e tantos prefeitos, e aí o partido enfraquece, sai o Ciro e leva todo mundo, leva deputado estadual, leva ex-prefeito, e aí o partido enfraquece ainda mais. Então eu acho que a tendência agora é o PDT de fato entrar em um rumo, assim, as sequelas vão continuar por algum tempo, até porque ainda tem nomes, né, aliados de um lado ou de outro dentro do partido, mas pelo menos agora é possível organizar a casa em paz, né, porque antes nem isso era possível. Perfeito, então. Igor Cavalcante, muito obrigado aí pelas contribuições. Mais informações sobre o PDT você confere lá no Diário do Nordeste, na matéria assinada pelo repórter Igor Cavalcante. Obrigado, Igor. Até a próxima. Obrigado, até mais. Olha, a gente vai encerrando aqui o programa, lembrando que você pode compartilhar, né, através das plataformas de áudio, como Spotify, Deezer e Google Podcast. É só colocar lá no espaço de pesquisa .poder, copiar o link e mandar para quem você quiser. A apresentação e produção Wagner Mendes, áudio e sonoplastia Kleber Galvão, apoio técnico Glauber Souza e Guilherme Muniz. Até o próximo sábado. Você ouviu Ponto Poder Contexto com Wagner Mendes.